Olá, bem-vindos meus irmãos, minhas irmãs, novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre as diferenças do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento, ou do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Primeiro, compreendendo que o Antigo Testamento, que eu vou tratar de agora em diante como Primeiro Testamento, e o Segundo Testamento como o Novo Testamento. O meu nome é José Olímpio. Peço a você que fique no vídeo, curta, dê o seu like. Se é novo no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos refletir um pouco mais sobre a Palavra de Deus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o Primeiro Testamento é um livro que nós, cristãos, pegamos emprestado. Ele não é um livro nosso, feito para nós, mas é dos judeus, é do judaísmo. E nós pegamos esse livro emprestado. Primeiro porque o cristianismo nasce no meio do judaísmo, porque o cristianismo, Jesus Cristo era judeu, os apóstolos, todos judeus, todos os escritores do Segundo Testamento, judeus. Portanto, do judaísmo nasce o cristianismo, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós pegamos o Primeiro Testamento emprestado e o Segundo Testamento, este sim, é um livro, um conjunto de livros, né? É uma parte da Bíblia que é dos cristãos. Como é que funciona? A Bíblia, como nós já vimos, ela é uma coleção de livros, é uma biblioteca, mas divididas em dois grandes blocos. Primeiro Testamento, Segundo Testamento. A grande maioria das pessoas conhece como Antigo Testamento e Novo Testamento, mas dizermos que é velho é até faltar com respeito aos nossos irmãos e o próprio livro sagrado, que nos é útil e que nos ajuda na nossa caminhada. O Segundo Testamento, ele é escrito fazendo uma releitura do Primeiro Testamento. Então é importante compreendermos isto. É importante saber que para nós cristãos e também, né, para o judaísmo, o que a maioria chama de Antigo Testamento é tão novo e atual como o Segundo Mandamento, o Segundo Testamento e o Primeiro Testamento. É um livro só, é uma Bíblia só, tá? Com diferenças? Sim, diferenças e muitas. E é o que nós vamos conversar um pouco hoje, tá? O Primeiro Testamento, ele tem a duração de redação de aproximadamente 1000 anos. 1000 anos para escrever o Primeiro Testamento. Portanto, muito do que está no Primeiro Testamento está numa cultura, em um povo muito distante da nossa época. Não só geograficamente, mas também socialmente, culturalmente. Tá? Então nós precisamos partir desta realidade, da realidade dos escritores, dos autores sagrados, para poder compreendermos um pouco. A transmissão, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento, ela se dá, primeiro acontecem os fatos, depois a transmissão oral, e depois dessa transmissão, juntamente com ela, vai se celebrando a vida em torno da mensagem, da palavra que é revelada. E depois, e somente depois, é escrito. Então, o processo de redação escrita é o último processo. O Segundo Testamento, ele leva aproximadamente 100 anos para ser escrito. Ele fecha a última página, ele encerra com a morte do último apóstolo, apóstolo João. João é o último a morrer e o último livro que está
no Segundo Testamento é um dos livros de João, porque ele tem mais livros dentro do Segundo Testamento, tá? Para a gente ter uma ideia, um exemplo da distância do fato acontecido, da transmissão oral, da celebração da vida e até a redação final, vamos pegar um exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Abraão, ele viveu, tem toda a sua história que nós conhecemos, mas como nós conhecemos, como está escrito na Bíblia hoje, como nós conhecemos, essa redação, ela é posterior à existência de Abraão, 1500 anos antes de Cristo. Então veja, se Abraão viveu 1500 anos antes de Cristo, e a redação final dos fatos, dos escritos que relatam a vida de Abraão, foram mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Então veja, de 1500 para 400 é uma diferença considerável de anos, séculos, e que essa transmissão ela vem sendo contada, escrita, reescrita, acrescentada, tirado, colocado, e aí vai se até fechar no que nós conhecemos hoje. Tá? É importante que tenhamos isto em mente. Outra diferença que nós temos é a composição. A maioria dos livros do Primeiro Testamento são livros de fato. São livros que foram escritos sobre o que aconteceu. Tá? E na língua hebraica, na língua aramaica. No Primeiro Testamento nós temos 7 livros e mais alguns fragmentos de outros livros que não foram escritos nessas línguas que eu estou dizendo, foram escritos no grego. Tá? E esses livros que foram escritos no grego, como nós vimos no vídeo sobre Bíblia hebraica e Bíblia cristã, eles não vão entrar no cano da Bíblia hebraica no ano 80 depois de Cristo. Tá? Eles não entram. Nós vimos que a Bíblia como um todo, que Jesus usou, continha esses livros de língua grega. Mas depois optaram por selecionar somente os livros de língua hebraica e aramaico. Tá? Então esses 7 livros, eles não entrando na Bíblia hebraica, também não entram nas Bíblias protestantes, que optaram pela versão hebraica, como nós já vimos no vídeo anterior. Tá? Então, só para relembrar, esses livros são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Tá? Então são esses 7 livros que não fazem parte do cano protestante e nem da Bíblia hebraica, mas faz parte da Bíblia católica. Tá? O segundo livro, o Segundo Testamento, a maioria deles são cartas. São cartas. Não é uma narrativa de fatos, mas são cartas orientando, instruindo a nova comunidade, a igreja primitiva. Então, nós temos 21 cartas no Segundo Testamento. Nós temos 4 evangelhos. E os evangelhos, muitas pessoas começam a ler o evangelho pensando que o evangelho é uma biografia da vida de Jesus. E não é. Podemos depois fazer um vídeo sobre isso, explicando, né, o que é os evangelhos. Tá bom? Nós temos um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, e um livro que fala de profecias, que é o Apocalipse. Portanto, são no total 27 livros. A edição católica, a Bíblia fechada, a Bíblia toda, possui 73 livros. A edição protestante possui 63
66 livros, 66, 66 livros. E a edição hebraica, 39 livros, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do volume de livros, tá? O Primeiro Testamento, ele foi praticamente todo escrito nas terras de Israel, naquela região da Palestina. Salvo Ezequiel, um pouco, né, uma parte de Isaías, uma parte do Gênesis e alguns salmos foram escritos na Babilônia, durante o exílio da Babilônia. O relato de Adão e Eva foram escritos nessa época, na Babilônia, tá? Só para relembrar do nosso vídeo anterior a esse. Já o Segundo Testamento, ele foi escrito em vários lugares, Nós podemos citar a Síria, a Grécia, a Ásia Menor, em Roma. E diante disso também, um pouco na parte da Palestina, nós podemos, diante disso, perceber quantas culturas, quantas influências, quantos povos diferentes participam da história e da vida e da redação final do Segundo Testamento. Então veja, quando o Segundo Testamento é escrito, ele tem como base o Primeiro Testamento, porque é o povo judeu que vivencia o Primeiro Testamento que começa então a desenvolver o Segundo Testamento com base nos ensinamentos de Jesus Cristo e que vai fazendo citações. Então, ler o Segundo Testamento é muito importante que se conheça o primeiro. Por quê? O Segundo Testamento está recheado, cheios de citações com relação ao primeiro. Então, precisa se conhecer parte do primeiro para se conhecer melhor parte do segundo. Por isso, é um livro só, embora dividido em 2 blocos, tá? Peço a você que não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo e peço a você que deixe no comentário se você conhece as 2 versões que nós temos hoje mais comum no nosso meio, a versão católica e a versão protestante da Bíblia. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau!